Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje voltamos com a Enciclopédia de Carreiras, é verdade, é o segundo episódio, e sobre controller financeiro. E comigo eu tenho a melhor pessoa para falar sobre esta função, o Hugo Vieira. O Hugo é Accounting e Control and Risk Director da Randstad Portugal. Bem-vindo, Hugo. Bom dia. Tua primeira vez no podcast, não é? Minha primeira vez depois da primeira. Portanto, já tive cá por uma primeira vez. Pois já, tens toda a razão. Estiveste na primeira temporada. Portanto... Exatamente. E, portanto, gostei tanto que, como viste, aceitei o convite. Pois é. Portanto, os fãs mais atentos podem sempre rever o teu primeiro episódio. Exatamente. Muito bem. Então, mas mesmo sendo repetente, pedia-te que te apresentasses, falasses um pouco sobre a tua experiência e também o teu fun fact, que é completamente diferente do primeiro episódio. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Espero que a minha voz e a da Sofia os vai encontrar bem, motivados, contentes, para uma semana que se quer ela própria também desafiante. Meu nome é Hugo Vieira, sou natural do Porto, onde nasci há 39 anos. Fez dia 2 de fevereiro, 39 anos que nasci. Sou diretor, como disse a Sofia, muito bem, de Accounting, Control e Risco, o que me coloca aqui numa posição onde basicamente tenho 3 áreas importantes da empresa sob a minha alçada, aqui acrescento a parte do billing, ou seja, da faturação, que está sob a minha alçada desde 1 de julho de 2022. Sou casado, moro em Lisboa, gosto de um clube que veste de azul e branco, mas não vou dizer o nome para não ter este tipo de sustentabilidade, tanto para o seu Porto, Belenenses, como pode ser o Amora, pode ser qualquer coisa. E em cima disto sou viciado em trabalhar na Randstad e gosto muito daquilo que faço, de sol a sol, e que me enche de orgulho pertencer a uma casa como esta. A parte disso, os meus hobbies estão relacionados com cinema, com futsal, desporto e eleição, e como dizia a Sofia muito bem, também tenho um gosto especial por colecionar globos da Terra, onde foi um encanto que descobri há pouco tempo também, em que tenho uma pequena coleção que é módica em termos de número, mas que espero que aumente a breve trecho. À parte disso, também sou um aficionado fiel do Caminho de Santiago, que quero voltar a fazer este ano, sendo que já fiz uma vez o Caminho Francês, e é uma experiência também, não pelos globos, mas mais pelo Caminho de Santiago. Recomendo a todos que me estejam a ouvir. Muito bem. Acredito que seja diferente. É algo entre o místico e a fé. A fé, obviamente, nós não discutimos, e cada um tem a que tem e a que acredita. Eu não sou um homem de fé. Eu sou um homem de acreditar nas conquistas e naquilo que cada um pode e quer fazer, e o Caminho de Santiago também pode ser um caminho de superação, e foi nessa vertente que venero aquilo que é o exercício em si, o exercício de fazer o Caminho de Santiago sozinho ou acompanhado, e fazer sozinho é dos exercícios mais delicados que podes fazer na vida, porque às vezes é fácil estar com os outros, agora contigo próprio toda a hora, torna-se às vezes complexo de gerir. Mas recomendo claramente a todos vocês. Muito bem, boa recomendação, Hugo. Voltando aqui ao tema do podcast, nós estamos a falar da Enciclopédia de Carreiras, portanto estamos a entrar a fundo em cada função, e portanto, primeiro eu queria que me dissesses tudo o que sabes sobre ser controller financeiro, porque até a própria função em si pode ser um pouco confusa para quem não está habituado a lidar com estas áreas. Muito bem, e vou tentar ser abrangente, não maçador, mas abrangente e detalhista nessa dimensão. Basicamente, quando pensamos no controle financeiro, falamos na capacidade que alguém tem de olhar para a performance daquilo que são as áreas de negócio de uma empresa, sendo capaz de acrescentar valor através da sua análise. Nesta vida e vidas passadas, eu tenho visto que a função do controle financeiro pode ter aqui uma dupla vertente. Ou uma vertente de controle de gestão, em que faz
a ponte com a área de contabilidade para fornecer valor mais acima a um Chief Financial Officer ou um diretor financeiro, ou uma vertente mais de liderança de um departamento de contabilidade, sendo que nesses casos mais particulares o controle financeiro extravasa a mera noção de contabilidade, mas tem também sobre a sua alçada o controle de gestão. Basicamente está num patamar hierárquico intermédio entre aquilo que é a liderança de uma equipa, de um departamento, e o reporte funcional a um diretor de topo que tomará as decisões de índole mais operacional e decisional em termos estratégicos daquilo que é a empresa. Tem necessariamente ter um perfil analítico completo, onde se foque muito na parte do cálculo do resultado operacional das diversas áreas e que seja capaz de intervir em dimensões como são o pricing, a parte do cost saving, a parte do procurement, a parte mesmo fiscal e da sua otimização, e que tenha uma visão holística daquilo que é a área financeira como um todo, ou seja, onde sejam claramente definidas aqueles que são as atribuições e em função disso também aquilo que é a estratégia e o compromisso da empresa. Também em cima disto normalmente jogam os vetores de controle de budget, forecast, performance e de sermos capazes de basicamente tomar decisões em cima dos resultados que se querem ao minuto, ou pelo menos sejam capazes de ter a regularidade suficiente para que dessa forma a tomada de decisão seja mais célere, mais concisa e também mais eficiente. Muito bem. E todas estas funções que tu nomeaste acaba por ser a tarefa do controller financeiro ou existem diferentes tipos de controller financeiros? Nós podemos ter aqui, mediante o tamanho de uma organização, diferentes atribuições. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma empresa de média dimensão, o controller financeiro normalmente intervém em áreas de contabilidade, controle de gestão e de budgeting e forecasting. Certo. Ou seja, que é capaz de interagir sobre qualquer elemento da área financeira, controlando e reportando a um diretor que pode ou não ser um chefe de accounting ou não. Portanto, será uma função que tem uma visão transversal sobre aquilo que é a área financeira como um todo. Quando olhamos para empresas de grande dimensão, então e normalmente a área de contabilidade e a área de análise financeira ou de performance está partida, necessariamente, e normalmente, até dentro da ideia do controle financeiro, existem depois os subcontrollers ou os controles de nível abaixo, em que se especializa por área de negócio aquilo que são as vertentes de análise, cálculo de performance e aquilo que são os drivers principais para a tomada de decisão. Mediante o tamanho da organização, mais especializado fica o controller e também mais granular depois também a análise por via dessa mesma especialização. Procuras emprego? A Randstad Portugal tem a tua oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Portanto, já dá para perceber que este leque de funções tanto pode ser adaptado à dimensão da empresa como também às diferentes atividades. Mas como é que é, e vamos aqui imaginar todas as funções gerais como tu estavas a dizer. Vamos imaginar o dia-a-dia de um controller financeiro. Quais é que são aqui as tarefas mais recorrentes? Não sei se podes dar um exemplo teu ou da tua equipa, sem nomear nada muito específico, mas quais são aqui as tarefas mais recorrentes? Excelente pergunta. Nós quando olhamos para as características essenciais daquilo que um controller financeiro tem por base, nós temos que olhar aqui para 3 ou 4 dimensões muito, muito diretas. A primeira é a perseverança no sentido em que tem que ter paixão pelos resultados, portanto, saber olhar para eles, moldá-los, utilizá-los e interpretá-los principalmente. O segundo tem que ser uma pessoa que comunique facilmente e seja capaz de criar elos de ligação, ou seja, criar elos entre uma área comercial e uma área financeira, explicando performance e atribuindo valor a esta relação bionívoca. Por outro lado, tem que ser um team player, no sentido em que, quando se analisa a empresa como um todo, aquilo é um contributo específico daquela parte de negócio, e acima de tudo tem que ter uma componente analítica, uma componente de compreensão e de radar screening, ou seja, o radar screening entendido no sentido de
saber onde está e rapidamente absorver aquilo que é o modus operandi do que está a acontecer, isso é fundamental, que lhe permite, assim, dessa forma, muito rapidamente absorver os conhecimentos que lhe permitem depois dar valor às análises que tem e contribuir no final do dia para a melhoria dos resultados operacionais da empresa. É esta capacidade de análise, perseverança e comunicação que permite no final do dia que o valor acrescentado que vem da função financeira de um controller vem efetivamente inegável e irrefutável. Pois. Portanto, ao final do dia, recomenda-se não olhar para mais números, acredito eu. É um bocadinho, sim. A não ser que seja um aficionado de casino e sim, uma roleta qualquer aí, claro que sim, mas tirando isso, claramente há que descansar ao final do dia, que é para a cabeça carburar no dia seguinte. Exato. Então, eu sei que há aqui muitas competências que, à partida, quando eu começo a trabalhar como controller financeiro, tenho de ter. E acabamos por falar aqui do mínimo, não é? Portanto, aqui capacidade analítica, uma formação específica em contabilidade ou outras áreas ligadas, mas o mais interessante e que eu gostava que me dissesse é quais é que são as competências que eu ganho quando começo a trabalhar como controller. Muito bem. Novamente uma excelente pergunta. Eu quando estou efetivamente a trabalhar como controller, primeiro eu tenho aqui uma capacidade analítica que já desenvolvi a priori, mas que vou potenciar. Ou seja, é a mesma história que nós quando saímos da faculdade ou do nosso secundário, julgamos que sabemos umas teorias muito bonitas e que vão ser todas encaixadas no mundo perfeito, e chegamos ali e levamos um choque de realidade e dizemos, olha, atenção que isto não é nada assim. O inverso também é ao contrário, ou seja, a prática também nos mostra, e a iteração e esta comunicação constante com o negócio e com as pessoas nos mostra que o saber empírico às vezes vale mais do que o saber teórico. Ou seja, é o dizer que quando nós estamos a aplicar determinadas facetas do conhecimento, num caso concreto, primeiramente teoria, se calhar nós aprendemos mais com um colega nosso que está ao nosso lado, que já fez aquilo, e que até nem é licenciado em coisa nenhuma, mas tem um saber fazer e uma vida inteira de saber fazer, nos acrescenta depois valor no final do dia. E isto é verdade na Randstad e é verdade em muitas organizações pelas quais passei. E, portanto, onde é que tu ganhas mais atributos ao ser um controlador financeiro? A capacidade de seres uma pessoa mais transacional e negocial, ou seja, o perceber que às vezes há questões que nós vendemos ou estamos a entregar de uma determinada maneira e que o fazemos porque há objetivos comerciais, há objetivos de margem, há salários para pagar também e, portanto, às vezes temos de saber que o bom é o inimigo do ótimo e entendermos um bocadinho esta baliza permite-nos também ser mais completos em termos de termos um ser humano mais completo, como dizia. E depois é a capacidade de olhar para o futuro, ou seja, a capacidade de nós fazermos cenários, equacionar cenários, situações e formas como podemos enfrentar essas mesmas situações, os respectivos impactos, a questão de sermos líderes de futuro, ou seja, a questão de olharmos para o futuro e tomarmos decisões já, porque havendo os 4 ou 5 cenários que aí vêm. E isso é uma das competências que, felizmente, a área financeira permite obter, e na parte do controller, uma vez que existem cenários e existem forecasts, esta é uma das dimensões que depois se adquire com mais facilidade. Muito bem. Acaba por ser também aqui um win-win quando se começa a trabalhar na área. Claramente. E, portanto, falando em trabalhar na área, chegamos a esta questão mais importante, que é como é que eu começo a trabalhar como controller financeiro? Muito bem. Primeiro tem que se ter noção que ou gosto de números ou não gosto de números. Este é o primeiro. Boa. Se eu não gostar de números, portanto estou no caminho errado. Portanto, eu sei vai ser uma vida difícil. A minha vida vai ser uma folha de Excel, vai ser ouvir, vai ser interpretar, vai ser testar, vai ser projetar. Portanto, este é o primeiro passo que eu tenho que pensar. Se formos mais audazes, ou seja, se quisermos ver para além do nosso framework à data, se eu for ambicioso do futuro, eu devo, obviamente, pensar que uma licenciatura me abre horizontes, o mestrado me consolida esses horizontes, um dia mais tarde um MBA abre-me outras portas,
que obviamente que não podem não estar abertas à data de hoje. No entanto, nem, como eu dizia ainda há pouco, nem só de cursos Exato. nasce o saber. Como eu vos disse, e esta é uma experiência que a Randstad me tem mostrado, que é as pessoas que mais sabem daquilo que fazem são pessoas até que não são licenciadas e sabem fazer as coisas, sabem entregar. Porquê? Porque são ambiciosas, porque são dedicadas, porque são inteligentes e porque gostam daquilo que fazem. E estas 4 dimensões que eu dizia agora é essencial para ser um controle, que é ser-se ambicioso, ser-se honesto, ser-se camarada, ser capaz de ouvir, ser capaz de partilhar e, acima de tudo, ter um espírito de missão muito grande, que é aportar valor a uma organização e, aportando, ser capaz de ouvir, escutar e melhorar também os outros. No fundo, se eu quero ser... eu digo isto relativamente a um controle, mas é estendível a qualquer profissão e a qualquer pessoa, que é... Eu serei tanto melhor quanto melhor eu fizer dos outros, fizer aos outros e os outros me fizerem a mim. E, portanto, é esta simbiose e esta forma de estar, que se eu conseguir absorver dos outros a parte positiva e dar aos outros a parte positiva também, eu estarei a fazer o bem 2 vezes e, portanto, isso é fundamental para qualquer função no final do dia. Muito bem. Portanto, não é só uma questão de formação, é também uma questão de o quão se gosta da área e o quão ambicioso se é, na verdade, não é? Ainda que, Sofia, isso é que disseste o ambicioso pela positiva, mas há pessoas, e nós sabemos isso, em que confundem inveja com ambição. E é importante que se diga isso, porque eu sou uma pessoa ambiciosa e defino-me assim. E porquê é que eu me defino ambicioso, Sofia? Eu não sei muita coisa, eu quero saber o que não sei, quero lutar por construir as minhas pessoas e quero lutar também por ser cada vez melhor. Isto é ambição. E o ser ambicioso significa que espero pelo meu lugar quando ele tiver que existir. Uma pessoa ambiciosa não pensará assim, pensa em saber o que os outros sabem só porque os outros sabem e querer o lugar dos outros. Eu, no meu caso, e aproveitando a palavra da ambição que tu referiste, acho que o fundamental é uma pessoa ser ambiciosa no querer mais, mas não chegar ao extremo da inveja, porque isso é estar a destruir valor à sua própria existência e à organização onde está. Claro que sim, claro. Portanto, até podemos dizer motivação, que é mais positivo. Muito bem, Hugo. Acho que é isto, acho que acabámos por resumir um pouco do que é um controller financeiro, o que faz, como entrar na área. Portanto, obrigada pelo teu contributo. Eu que agradeço pelo convite para cá estar. Obrigada, Hugo. Obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que este segmento especial das funções vai continuar. Temos uma grande enciclopédia de carreiras para explorar, portanto vai haver muitos mais episódios. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio, portanto estejam atentos, revejam episódios e especialmente revejam o episódio do Hugo, que já cá esteve. Obrigada a todos. Até daqui a 2 semanas e já sabem, podem nos seguir nas redes sociais. Obrigada.